Já imaginou se você conseguisse falar basicamente os principais pontos positivos e negativos sobre a Vale em apenas 2 páginas, sem ser negligente com a informação? Pois é, através da análise fofa a gente consegue fazer esse tipo de conteúdo e é exatamente isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Eu espero que você consiga aproveitar bastante esse conteúdo, porque ele foi feito com muito carinho e também com muita dedicação. Vamos começar? Fala pessoal, tranquilo? Meu nome é Bruno Oliveira, eu sou analista CNPI do Vida de Acionista, o VDA, e hoje a gente vai tratar de uma empresa muito polêmica. Para quem me conhece já sabe que eu não gosto, enquanto investidor, da Vale, mas não tem como negar que ela é uma gigante no mundo em termos de mineração, né, de ferro principalmente. Então a gente vai trazer aqui algumas discussões, uns aspectos positivos e negativos, internos e externos, para que vocês consigam enxergar se vale a pena ou não continuar a investigação nesse tipo de negócio, ou se não, né, talvez ali você já esbarre em alguns pontos que você quer abrir mão e buscar uma outra alternativa como investimento. Mas, de todo modo, é um bom momento para você poder estudar sobre esse belíssimo negócio listado na nossa Bolsa Brasileira. Vamos começar aqui trazendo alguns pontos positivos. Então aqui começando com as forças, ou seja, aspectos positivos e internos do negócio. Menor custo de produção. De fato, a Vale tem o menor custo de produção entre as grandes produtoras de minério de ferro. E aí eu estou falando da BHP, da Vale, da própria Vale, né, no caso, ali entre os grandes players, a Rio Tinto e outras mais que você pode conhecer espalhadas, seja ali na Austrália ou em algum outro lugar do mundo. E isso traz necessariamente uma vantagem competitiva, porque se você tem um custo muito baixo, você consegue negociar um pouco mais o seu preço com os seus clientes. Se você tem um preço de custo muito elevado, você fica um pouco limitado. Em determinado momento, você tem que abrir mão daquele negócio porque você não consegue mais tornar ele rentável. Quando a gente pensa em redução de custo de produção, ou seja, além de já ser o menor do mundo, eles estão fazendo projetos e investimentos muito fortes para que eles consigam abaixar cada vez mais esse custo de produção. Eles estimam que até 2026 eles vão conseguir reduzir a produção de minério de ferro com uma diluição dos seus custos fixos. Os detalhes, especificamente como é que isso está sendo planejado e também executado, a gente deixa para algum vídeo mais específico sobre a Vale. Aqui é basicamente trazer uma visão mais ampla do negócio. De todo modo, isso está acontecendo. Uma outra força que eles têm é a principal linha de negócio deles, que é o minério de ferro de alta qualidade. Na realidade, a maior qualidade que a gente encontra no mundo atualmente vem da Vale. Isso faz com que eles tenham necessariamente, se o teor do minério de ferro é elevado, o seu preço no mercado, ainda que seja uma commodity, ele tende a ser algo mais caro. Você consegue exigir mais quando você for vender para alguns clientes, dado que uma maior pureza ela pode ser utilizada em várias linhas, inclusive até de tecnologias atualmente em diversos setores da economia. Então, maior valor agregado por um minério de ferro mais puro. Um outro ponto também que é uma força da Vale é esse aumento de produtividade de pelotas de minério de ferro. A gente acabou de falar sobre qualidade, sobre custos e tudo mais. Através do processo de pelotização, a Vale ela consegue gerar um maior valor agregado nos seus produtos. Aliás, naquilo que ela produz de maneira mais geral. E isso também é uma força porque é uma tecnologia que ela já tem há um bom tempo e ela não contente em ter essa tecnologia, ela continua evoluindo cada vez mais. Então, do ponto de vista de forças, de fortalezas, realmente é um negócio relativamente muito bem blindado. Agora vamos falar de algumas questões de oportunidades. Eu estou falando de algo que seja positivo, mas é mais externo, que não está tanto no controle da Vale, mas se ela se posicionar muito bem, ela consegue aproveitar isso positivamente. Ela está com uma linha muito forte na parte de base metals, né? A Vale Base Metals, melhor dizendo, em inglês. Basicamente, eles estão percebendo que existe uma transição energética muito forte em vários países do mundo, e aí você acaba necessitando de alguns metais mais específicos. Então ela tem essa oportunidade, se esse mercado externo continuar crescendo, se desenvolvendo, ela já está direcionando parte da sua produção, parte da sua energia e também dos seus investimentos para essa linha um pouco mais ligada à transição energética. Mas se esse movimento não for tão vindouro em outros países, de fato ela não vai conseguir aproveitar tanto assim. Mas ela está bem posicionada.
Um outro ponto aqui é em relação à questão de diversificação de receita. A Índia está se apresentando com uma força muito grande, ou melhor dizendo, para a gente não confundir os termos, ela está se colocando como um grande consumidor de minério de ferro. É uma necessidade do país, eles estão com um projeto, uma linha ali de construção, de valorizar tudo ali que pode ser fomentado em termos de infraestrutura dentro da Índia, e necessariamente você precisa na infraestrutura de muito minério de ferro. Então, essa maior necessidade acaba também dando uma oportunidade para a Vale se posicionar nesse segmento e nesse país. Um outro aspecto agora ligado ao maior consumidor de minério de ferro da Vale, e também do Brasil como um todo, que é a China. Há uma pequena mudança acontecendo ali em termos de consumo do minério. Basicamente, a gente está saindo daquela força muito pujante dos últimos anos do setor imobiliário e partindo para o setor de automóveis. Sim, a questão de aço. Então, tudo bem que o setor imobiliário está bem balançado lá no mercado chinês, mas eles ainda estão com fortes demandas em outras linhas. E se isso realmente continuar com essa tendência, a Vale consegue explorar bastante positivamente por conta do aço. E quando a gente fala de aço, necessariamente a gente fala de minério de ferro. E esse relatório está sendo desenvolvido pelos nossos investigadores VDA, investidores que gostam do Vida de Acionista e que trazem para a gente uma contribuição de conteúdos e outros materiais para a gente poder fazer aqui uma grande distribuição com todos os membros do canal e da nossa comunidade. Então, nessa vez foi o Eupídio Júnior, eu prefiro chamar ele de Júnior, né? Mas ele trouxe um trabalho muito bem feito, eu só fui fazendo um pequeno refinamento ali, trocando algumas coisas, mudando alguns termos, mas no final das contas, eu agradeço demais a ajuda dele e de todos que estão dispostos a colaborar com a nossa comunidade. Continuando então, vamos agora falar dos aspectos negativos. Em termos de fraquezas, a gente tem uma quantidade um pouquinho mais restrita, né? É uma empresa que, particularmente, quando a gente fala de fraqueza, é algo ligado ao próprio negócio, né? É mais interno. É uma empresa sem controlador. Eu até verifiquei o site de RI da Vale e mais de 70% das ações estão no free float, ou seja, são negociadas no dia a dia. Isso acaba trazendo para a gente uma sensação de que você não sabe qual que vai ser a prioridade do negócio, dado que você não tem um controlador bem definido. Você pode até falar assim, poxa, Bruno, isso aí é um pouco, né, inocente da sua parte, porque você pode ver atas de reuniões, pronunciamento dos executivos, linhas de projetos e planejamentos futuros e tudo mais. Eu concordo, tá? Mas eu não consigo nominar, eu não consigo falar quem que é o controlador, qual que é a pessoa ali que está há mais tempo, quem que dá o voto de Minerva, se for necessário, qual que é a cultura desse time ou dessa pessoa que controla esse negócio. Não existe. Temos ali a Previ, a BlackRock e a Mitsui com participações relevantes, né, acima de 5%, mas ainda assim 70% está solto, está disperso. Lembrando que esse modelo de corporation, né, de corporação, no Brasil é muito raro ainda, mas no mercado mais maduro como os Estados Unidos isso é super comum. Eu gosto muito, talvez de uma maneira até, eu diria, prematura ou não muito ainda bem definida, mas eu gosto daquela frase de que o que faz com que o gado engorde é o olho do dono. Então eu gosto quando uma empresa tem um controlador e nesse caso eles não têm. Mas, enfim, vamos dar um segmento aqui. Outra fraqueza, e aqui para mim é um grande ponto, pelo menos para mim enquanto investidor, não como analista, mas como investidor, porque eu tive uma experiência lá com a Vale como terceirizado, esse histórico muito negativo em relação a desastre ambiental. Né, eu tomei muito cuidado aqui com as palavras, e na hora que a gente escreve aqui nesse relatório que são crimes, lá de Brumadinho em 2019, Mariana em 2015, é realmente crime, né? Então, toda uma questão que não precisava ter acontecido, já foi julgado e tudo mais, pessoas já foram nominadas, processos foram pagos, negociações ainda estão em andamento, e é difícil acreditar que ainda tem coisa pendente dessas questões aí ambientais, ainda mais se tratando de uma empresa que lucra não alguns milhões, mas vários bilhões. E não a vários bilhões de reais, mas sim de dólares. Eu fico um pouco receoso, porque parece que isso ainda não mudou muito. Essa cultura, né, essa certa negligência, ela não passou ainda, ela não foi superada. Então, eu sempre vou pesar muito nessa tecla. Obviamente que eu tenho uma cabeça aberta, porque se as coisas começarem a mudar para melhor, eu vou mudar o meu discurso sem o menor problema, e é isso que eu gostaria em relação à Vale. Mas ainda não consigo enxergar isso com muita clareza. Em relação às ameaças, nós temos várias aqui, e eu vou trazer para vocês para destrinchar um pouquinho cada uma delas.
O custo do frete marítimo do minério de ferro, isso acaba afetando bastante, né? A gente até falou sobre isso na Klabin, em relação à exportação. Não tem jeito, se eclodir alguma guerra, se tiver algum canal fechado por um tempo, se tiver algum ataque pirata, piorando ali a qualidade, a segurança de uma rota internacional, isso vai afetar, sem dúvida nenhuma, as atividades da Vale. Tem aquela questão da interferência do governo, né? Não tem jeito. Nós temos ali conselheiros que saem de maneira um pouco mais com atrito da própria Vale, às vezes expõem na mídia, né, que nós temos aí vários tipos, algumas questões que geram um certo desconforto e acabam arranhando a questão da governança corporativa da empresa. E lembrando, né, que existem ainda também aquelas questões de golden share. Então eu vou também deixar isso para um outro vídeo, mas pode ter alguma interferência sim do governo. Exposição em relação à China, né, não preciso nem falar muito disso. Algo em torno de 60% de tudo que a Vale produz vai para a China. Aí você imagina se dá alguma crise naquele país, sistêmico, tá? Alguma crise sistêmica mesmo. Vai diminuir essa demanda. Como a Vale depende muito da China, ela tem um poder de barganha, eu até coloquei esse termo aqui para vocês entre aspas, porque ela pode negociar bastante com a Vale essa questão de preço. Olha, eu consumo 62% do que você produz. Vamos dar uma manejada aqui, uma remanejada, melhor dizendo, nos preços? Ah, não? Você não quer? Então, posso olhar aqui para uma australiana que está aqui perto, ou para alguma outra empresa aqui mesmo da própria Ásia, né? Enfim, eles têm esse poder ali de negociação, mas eu enxergo que até o presente momento, a relação entre essas duas grandes, né, seja a Vale ou até o próprio país, China, ainda existe muita sinergia, mas é um risco, sim uma exposição muito importante. O aumento da oferta de minério, principalmente com algumas questões como a mina de Simandu, pertencente ao Rio Tinto, vai começar, se não me engano, em 2025. Isso tende a dar uma balançada no minério de ferro. Se você vai ter uma oferta muito grande, provavelmente você pode ficar exposto a um preço um pouco menor. Cenas dos próximos capítulos, vamos acompanhar como é que vai ser o novo normal do preço do minério de ferro. E um outro ponto que eu quis colocar aqui para vocês é em relação à instabilidade geopolítica de vários países onde a Vale atua. Por exemplo, eu coloquei a China, né, já falamos, Indonésia, Malásia, Omã, Moçambique e por aí vai. Nós temos instabilidades sociais, políticas, econômicas, sanitárias, ambientais, e isso traz, querendo ou não, uma certa volatilidade das operações da Vale nesses determinados países. Vai afetar sistemicamente toda a operação da Vale de maneira global? É claro que não, mas é ruim você ficar preocupado ou ficar exposto a esse tipo de ameaça, pensando que esses países realmente eles têm um histórico que não é tão tranquilo quanto a gente gostaria. Mas de maneira geral, essa é a visão que a gente queria trazer para vocês em relação a essa análise fofa. Esse tipo de conteúdo a gente tem feito aqui no VDA com muita atenção, muito zelo para vocês, e a gente gosta sempre de trazer informação importante aqui na internet. Então, se você gosta do nosso conteúdo, deixa o like, se inscreve no nosso canal, e se você quiser conhecer o nosso trabalho lá dentro da comunidade fechada, faça assinatura por um mês, é super fácil de fazer a assinatura e de cancelar também, não tem burocracia, é só cancelar a assinatura pelo próprio YouTube, ambiente totalmente controlado, aí você já consegue sair e não fica com nenhuma pendência aqui com a gente. Mas todos estão muito convidados e até o próximo vídeo.